Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo da nossa série Bioquímica para Nutrição. E hoje a gente vai tratar de 3 conceitos, né? Na verdade, essa aula ela vai ser dividida em duas, justamente porque antes da gente tratar de cada um, a gente precisa revisar alguns conceitos que são bastante importantes, como os conceitos de pH, de pKa. Então, hoje na parte 1 a gente vai ver, antes de chegar, a gente vai falar especificamente da autoionização da água. E antes disso, como eu falei, vamos abordar alguns conceitos. E na próxima aula a gente vai falar da solução tampão e da equação de Henderson-Hasselbalch, onde a gente vai abordar principalmente o conceito de solução tampão e de pKa. Então, sem mais delongas, o primeiro conceito que eu queria tratar com vocês é o de reação reversível. Então, quando a gente fala, reversível, traz a ideia de quê? De algo que eu posso retornar ao que era antes, algo que eu posso retomar. E a reação reversível é aquela em que eu tenho tanto os produtos como os reagentes coexistindo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma reação típica comum, geralmente a gente vê só uma setinha. A gente tem aqui os produtos azão e bezão, que vão formar, eles vão ali se misturar, a minha solução vai dar início, e esse azão e esse bezão vão formar Czão e Dzão. Se a gente estivesse falando de uma reação irreversível, ou seja, que não pode retomar o seu estado original, eu teria que ou o A, ou o B, ou ambos, os dois, não existiriam mais, seriam completamente consumidos. Então, só ia existir no final C e D. Mas a gente está falando aqui de uma reação reversível, ou seja, no início eu vou ali começar a minha reação. Eu só tenho A e B, porque eu estou começando a reação. Mas à medida que a minha reação ela começa a acontecer, ela vai se desenvolvendo, eu vou formar o Czão e o Dzão. Só que, por se tratar de uma reação reversível, esse Azão e esse Bzão, eles não vão se consumir completamente. Então, ali, à medida que a minha reação vai se desenrolando, vai acontecendo, eu vou perceber ali na minha solução a presença tanto do Azão, quanto do Bzão, quanto do Czão e o Dzão. Então, por isso que a gente chama de reversível, porque coexistem, ou seja, existe simultaneamente tanto os produtos como os reagentes. E aqui vale lembrar para vocês, as letras maiúsculas, estão representando as espécies químicas, então as moléculas, as substâncias, e as letrinhas pequenas estão representando os coeficientes estequiométricos, Quando a gente fala que a gente vê a equação 1 mol de água reagindo com tanto de não sei o quê. Então, essas letrinhas pequenas é o coeficiente estequiométrico, a quantidade de mols daquela substância. E aqui, como vocês podem ver, existe uma velocidade da reação no sentido direto, ou seja, o meu produto, o meu reagente aqui que eu tinha no início está formando esse produto, C e D, e eu tenho a velocidade no sentido inverso, porque como a gente viu, é uma reação reversível. Então, esse C e esse D voltam a ser A e B. E aí, a gente vai ver o quê? Que quando uma reação reversível ela acontece, ela começa a se desenrolar, ela pode entrar em um estado que a gente chama de estado de equilíbrio, que é quando aquela velocidade da reação direta se iguala à velocidade na reação inversa. Ou seja, a taxa, vamos ver aqui o exemplo do N2O4, a taxa de formação do 2NO2, ou seja, a velocidade com que o N2O4 forma o 2NO2 vai ser igual à velocidade com que o 2NO2 forma N2O4. Ou seja, essas velocidades elas se igualam. A reação está em um estado de equilíbrio químico. E aqui um conceito muito importante da gente entender. Quando a gente fala de equilíbrio, a massa dos reagentes e dos produtos, elas vão ficar constantes. Então, essa reação aqui, eu vou ter sempre 1 mol de N2O4 e 2 mols de 2NO2, ou seja, vai ficar constante e não necessariamente é igual. Então, eu não preciso, voltando aqui ao nosso exemplo inicial, eu não preciso, quando a minha reação atinge o equilíbrio, ter a mesma quantidade de azão, a mesma quantidade de bezão, de Czão, Dzão. Não precisa ser tudo igual. O que a gente sabe é que vai ficar constante. Então, não necessariamente igual, mas as massas ficam constantes. Tranquilo? E essa reação, por exemplo, aqui,
é o N2O4 e o NO2. São dois gases, né? E tem alguns gases que eles têm cores. E aí, no caso, quando a reação entra em equilíbrio, quando a gente está observando o sistema, a gente não vê mais alteração no sistema, embora a reação ela continue acontecendo. Então, às vezes, as pessoas se perdem achando que quando a reação atingir o equilíbrio, a reação não acontece mais, o que é mentira. O N2O4 ele vai continuar formando 2NO2 e o 2NO2 continua formando N2O4. É como, por exemplo, se eu tivesse aqui, imagina que a mecha do meu cabelo, né? Ela já tem um tamanho X, vamos dizer aqui que tem 10 centímetros. A reação, a massa dos reagentes, ela não fica constante? Então, imagina que esses 10 centímetros aqui vai ser para sempre 10 centímetros. O que estaria acontecendo no equilíbrio? Imagina que eu cortei o meu cabelo e aí ele sumiu. Só que no instante seguinte, cresceu de novo. E aí eu cortei o cabelo, ele sumiu. E no instante seguinte, cresceu de novo. Então, é isso que está acontecendo na reação em equilíbrio. Eu tenho um N2O4, formou 2NO2. E aí, forma N2O4. E aí, forma 2NO2. Então, a reação no sentido direto e no sentido inverso, ela continua se desenvolvendo. Tranquilo? E aqui, para vocês verem, ó, o conceito de, quando a gente está falando de equilíbrio químico, a gente vai falar agora da constante. E aí, aqui é para vocês verem como é que a gente chega na constante de equilíbrio. Só a título de curiosidade mesmo, né? Vocês não precisam saber, derivar a fórmula, etc. A gente tem aqui, ó, a reação direta. Qual é a velocidade dessa reação direta? É a constante, né, dessa reação vezes a concentração do N2O4. Então, velocidade aqui da reação direta, uma constante, que é a constante da reação nesse sentido, vezes a concentração do N2O4 elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Lembra que eu falei para vocês aqui que essas letrinhas pequenas representam o coeficiente estequiométrico. Quando a gente, no caso aqui do N2O4, não tem nada na frente dele. Quando não tem nada, é como se tivesse 1. Então, o N2O4 aqui, ele está elevado a 1. E na reação inversa, como é que eu sei a velocidade? O 2NO2 forma N2O4. A velocidade vai ser a constante dessa reação, ou seja, a constante do 2NO2 formando N2O4, vezes a concentração do NO2, ou seja, a quantidade ali, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui no caso é 2, que é o número que está na frente, ou seja, nós temos 2 mols de NO2. E a gente não acabou de ver que no equilíbrio essas velocidades elas se igualam? Então, o que é que eu vou fazer? Vou igualar essas duas velocidades. A constante aqui da reação direta vezes N2O4, que é a velocidade da reação no sentido direto, é igual à constante aqui da velocidade no sentido inverso vezes NO2 elevado a 2. Então, eu igualei as velocidades. E aí, vocês vão concordar comigo que eu posso muito bem mexer isso aqui de canto, né? A regrinha lá da matemática. Eu posso passar, se tá aqui multiplicando, eu posso passar dividindo. E é o que a gente vai fazer, ó. Aqui, o NO2 elevado a 2 não estava multiplicando a constante no sentido inverso, então eu passei para o outro lado, ó. Foi o que ele fez aqui. E quando a gente tem uma constante, né, um valor, ó, presta atenção, constante é um valor que não muda. Se eu tenho uma constante e eu divido por outra constante, o que é que vai resultar disso? Uma nova constante. Então, a constante da reação no sentido direto, dividido pela constante da reação no sentido inverso, me dá uma nova constante, que a gente vai chamar de quê? De constante de equilíbrio. Então, e lembrando, cada reação vai ter uma constante de equilíbrio característica, então ela é própria para cada reação, e o valor vai depender da temperatura. Então, é numa temperatura específica, né? Se você alterar a temperatura, você está alterando ali, consequentemente, o equilíbrio. E aqui a gente vê o resultado final, ó. A constante de equilíbrio vai ser igual à concentração do NO2 elevado a 2 sobre a concentração do N2O4. Isso aqui mostrando no exemplo que a gente viu daquela reação. Essa daqui seria a formulazinha geral. A constante de equilíbrio é o produto dos produtos. Quando eu digo produto dos produtos, eu estou querendo dizer a multiplicação dos produtos, ou seja, do que eu formei, do que não existia lá no início, que aqui no caso é o Czão, né, e o Dzão,
elevado aos seus coeficientes estequiométricos. A gente viu aqui com o N2O4, o coeficiente era 1, então não precisa colocar nada, e o do NO2 era 2. Aqui está representando por Czinho e Dzinho. E é o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes, né? Aquilo que eu tinha inicialmente, eu só tinha aquilo, que no caso é o Azão e o Bzão, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. E aí, a gente tem que a lei da ação de massas, a constante de equilíbrio, ela é uma expressão matemática da lei de ação de massas, que também tem outro nome, o princípio de Le Chatelier. Então, o que é que a lei de massas diz? Para uma reação reversível, ou seja, eu estou falando de uma reação que tem essa característica de o que eu tinha no início vai coexistir com aquilo que eu formei, né? Reagentes e produtos. Reação reversível em equilíbrio, ou seja, a minha reação já atingiu o equilíbrio, a taxa de formação dos produtos é igual à taxa de formação dos reagentes, ou seja, a velocidade é a mesma, a temperatura constante. Então, nessas condições aqui, existe uma relação constante, que a gente chama de constante de equilíbrio, entre a concentração dos reagentes e dos produtos. E no caso vai ser aqui, ó, os produtos, né, a multiplicação dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos sobre a multiplicação dos reagentes. Tranquilo? É isso. Então, a constante de equilíbrio é uma expressão matemática da lei de ação de massas. E aí, eu falei para vocês que se eu tenho aqui um estado de equilíbrio, se ocorrer uma perturbação no sistema, a minha reação ali, o meu sistema ele vai tentar retornar esse equilíbrio. E é o que a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Esse recorte aqui, ele é do livro Fisiologia Humana, uma abordagem integrada. Eu vou deixar o link aqui, né, dos livros que eu usei. E aqui ele está mostrando justamente isso, ó. O exemplo aqui que ele traz é com P e L formando PL. Então, PL são os reagentes, aquilo que eu comecei, com que eu comecei a reação. E PL é o produto, aquilo que eu formei, ó. O que é a constante de equilíbrio? O produto, né? No caso aqui só formou um produto, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, aqui é 1 aqui também, sobre o produto dos reagentes. Então, tá aqui a minha constante de equilíbrio. Atingir o estado de equilíbrio, a minha reação reversível. Como é que eu sei que é reversível, gente? Essa setinha dupla. Se fosse só uma setinha, quer dizer que os reagentes, um ou dois, ou então ambos, se consomem completamente. Quando é reversível, eu tenho setinha dupla. E aqui ele está me mostrando, ó, a reação está em equilíbrio. A taxa de formação dos produtos é igual à taxa de reação dos reagentes. Aqui ele está mostrando o exemplo em que eu tenho quantidades, né, iguaizinhas, mas como eu falei para vocês, a massa dos reagentes e dos produtos, ela não precisa ser a mesma. A gente só tem que entender o quê? Que ela vai se manter constante. Uma vez que eu atingir o meu equilíbrio, a massa de todo mundo vai se manter constante. Lembra do exemplo do cabelo? Meu cabelo tem 10 centímetros, ele não vai mudar. O que é que vai só acontecer? Eu vou cortar, some, aí volta, some e volta. Mas o tamanho do cabelo mudou? Não, ficou 10 centímetros. É o que está acontecendo aqui. A massa dessas substâncias não muda, né? O que vai mudar ali é porque a reação fica acontecendo para um sentido e para o outro, tranquilo? Ela vai se manter constante. E aqui ó, ele vai mostrar uma alteração do equilíbrio. O que é que ele mostra aqui? Ele vai adicionar ao sistema, ó, adição de mais P ou L ao sistema. E por que que isso vai perturbar o equilíbrio? Porque se eu adicionei mais P ou L, agora eu tenho mais daquela substância. Ou seja, eu estou mudando aqui a minha constante, né? E se é uma constante, não pode mudar. Então, o sistema ele vai se mover no sentido de formar o quê? PL, ou seja, de formar o meu produto. Se eu adicionei mais P ou L, a reação vai se mover em que sentido aqui, ó? No sentido do PL, para formar PL, para restaurar aquele meu equilíbrio. E aí, como vocês podem ver, ó, a taxa, aquilo que a gente acabou de falar, de reação no sentido R1 aumenta para converter parte do P ou L adicionado em produto PL. E aqui no final, o equilíbrio vai ser restaurado novamente. Então, eu tenho o quê?
Quando existe essa perturbação, a minha reação ela vai se mover no sentido de formar, no sentido inverso. Se eu tivesse adicionado mais PL, o que teria acontecido? A reação se moveria no sentido de pegar parte daquele PL e se dissociar para formar o P e o L, para atingir o equilíbrio. Lembrando mais uma vez, a massa dos reagentes e dos produtos não necessariamente fica igual. O que acontece vai ficar constante, ó. Essa observaçãozinha que a gente colocou bem aqui no começo, no equilíbrio, a massa dos produtos e dos reagentes ficam constantes, mas isso não quer dizer iguais, tranquilo? Pode acontecer? Pode, mas não é obrigatório. E aqui, puxando agora mais, né, para falar do que acontece no nosso organismo. Quando a gente fala do nosso organismo de equilíbrio, é um tanto paradoxo, porque a gente fala o quê? De equilíbrio dinâmico. E equilíbrio é aquilo que já está tranquilo, já está estável. E dinâmico passa a ideia de quê? De mudança, de alteração. Então, como é que eu tenho uma coisa estável que está se alterando? Justamente porque no nosso corpo, apesar de que a gente tem ali valores relativamente estáveis, esses valores eles não estão cravados, fixos. Então, por exemplo, a gente vai já ver, vai falar sobre o pH do nosso sangue, que é aproximadamente 7,4. Mas se eu for medir agora aqui o pH do meu sangue, ele não precisa estar necessariamente 7,4 cravado, né? Nunca muda. Não. O nosso corpo, ele permite uma pequena variação. Então, pode variar ali, os livros trazem, né? Mais ou menos 0,05 para mais ou para menos. Então, o nosso corpo, ele trabalha justamente com esse equilíbrio dinâmico. Eu tenho um valor ali, uma faixa de variação muito estreita, na qual pode haver alterações. E isso está sempre ocorrendo. Pensa aí quando a gente come, por exemplo, acabei de comer pão com ovo. Esse pão vai ser digerido e tal, eu vou ter muito o quê? Carboidrato. A minha glicose vai o quê? Vai subir. Então, a minha glicemia, que se mantém ali numa faixa relativamente estável, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar. Ou seja, esse equilíbrio, ele não fica estático, não é algo parado. O valor da glicemia no sangue nunca muda, não. A glicemia sobe. O que é que acontece? Insulina. A insulina vai lá e estimula a glicose a entrar nas células. O que é que acontece com a glicemia? Começa a diminuir. Então, no nosso corpo, isso está sempre acontecendo, né? Eu vou ter, tem muito dessa substância, vamos diminuir um pouco. Tem pouco dessa substância, vamos aumentar. Então, é sempre esse equilíbrio dinâmico. Existem variações, só que é dentro de uma faixa muito estreita, tranquilo? E aí, aqui o que a gente estava falando, ó, se eu aumento uma dada substância, a reação ela vai se mover em que sentido? De diminuir a concentração daquela substância, tranquilo? E aqui, ó, o que a gente estava falando sobre o pH, né? O sangue tem um pH de 7,4. Raramente ele varia ali mais do que 0,05. Então, pode chegar ali a 7,45 ou 7,35. Ou seja, não é algo cravado, não, tá sempre 7,4. Não, não é assim. E aqui, ó, a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o pH, mas só pra vocês verem, ó. No nosso corpo, a gente tem soluções tampão, né? Eu falei pra vocês que a gente vai falar de tampão. E aqui, imagina que a gente tem um aumento aqui, ele tá falando aqui, imagine que a concentração do dióxido de carbono aumenta. Então, tem um aumento no CO2, tem muito CO2. O que é que vai acontecer? A reação vai se deslocar em que sentido? No sentido, ó, contrário, de formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele rapidamente se dissocia, né? Vai se dissociar em H+, e HCO3-, que é o íon bicarbonato. Então, se o ácido carbônico aumenta, a reação vai se deslocar aqui, ó, nesse sentido, de formar ácido carbônico e íons H+, e o íon bicarbonato. E se eu aumentei a concentração de H+, o que é que acontece com o meu pH? Vai diminuir. Tranquilo? Então, só um exemplo para mostrar para vocês como se dá, né, um exemplo do que seria esse equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Que o nosso corpo está sempre fazendo ali pequenos ajustes, né? Existem variações e contanto que não sejam variações bruscas, elas são tranquilas, são normais, são esperadas e o nosso corpo sabe lidar com essas mudanças, né? Não é à toa aqui que a gente está falando de um sistema, de uma solução tampão, ou seja,
o nosso corpo ele cuida muito bem do pH do nosso organismo. E aqui, ó, uma vez que a gente já entendeu o que a gente já falou um pouquinho dessa questão do equilíbrio, das reações, da lei de ação de massas, a gente vai entrar em outro conceito agora para relembrar o que são ácidos e bases, né? Como eu falei para vocês, a gente está revendo alguns conceitos que são importantes para conseguir compreender bem a autoionização da água, a solução tampão, que a gente vai detalhar, e a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, relembrando lá da química, a gente viu que existia mais de um conceito de ácido e base, né? O Arrhenius deu um conceito, o Lewis deu um conceito, e o conceito que a gente vai trabalhar hoje é desses dois químicos aqui. Geralmente a gente vê assim, ácido e base de Bronsted-Lowry, né? Como se fosse só uma pessoa, mas na verdade são dois químicos. Eles chegaram às mesmas conclusões separadamente. E aí a gente dá o nome do conceito, né? O sobrenome dos dois. Então, para esses dois aqui, ácido é toda substância, seja uma molécula, né? Seja um íon, que doa um próton H+. O que é um próton H+? A gente sabe que o hidrogênio, ele só tem um próton, que tem a cargazinha positiva, e um elétron, que tem a carga negativa. Pensa comigo, se o meu hidrogênio perdeu esse elétron, ele só ficou com o quê? Com uma carga negativa, né? Já que os nêutrons, eles são, como o próprio nome diz, são neutros, não tem carga. Então, o meu hidrogênio que perdeu o seu único elétron, ele só fica com um próton. E ele, portanto, fica com a carga positiva. Por isso que a gente chama de próton H+. Então, a gente diz que ácido é toda substância que consegue doar ou liberar esse próton H+ para outra substância, né? Se eu tô doando uma coisa, alguém tem que receber, tranquilo? E a base vai ser a substância que aceita um próton H+, ou seja, recebe. E aí aqui uma pequena observação, esse conceito do Bronsted e do Lowry, ele é mais abrangente porque ele não exige que os ácidos e as bases estejam em soluções aquosas, certo? E aqui um exemplo para a gente ver, ó. A gente tem aqui o ácido clorídrico, que o próprio nome dele já entrega o que ele é. Um ácido, né? Ele é um ácido por quê? Porque ele doa próton H+, ó. E aqui a gente tem a amônia. Se tem alguém doando, tem alguém recebendo. Então, pela lógica aí, se eu tenho um ácido, eu vou ter também ali uma base para receber esse próton H+. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ácido clorídrico que doa aqui, ó, esse íon hidrogênio, né, vai virar um próton H+. Por quê? Porque o cloro aqui, ele vai pegar o elétron do hidrogênio. E quem é a minha base aqui? A amônia, o NH3. Aí o ácido doa o seu H+, vem parar bem aqui. Fica aqui, ó, o íon, né, o cloreto, só a cargazinha positiva, só a cargazinha negativa. E eu formei aqui o íon amônio. Então, eu tinha um ácido e uma base. E, gente, o contrário é verdadeiro. Aqui ele não está trazendo a setinha de reação reversível. Mas imagine que essa reação fosse reversível. Se aqui o ácido clorídrico, ele doou o íon hidrogênio, virou Cl-, a amônia, que é a base, recebeu o íon H+, virou o íon amônio, imagine se essa reação acontecesse no sentido contrário. Da direita para a esquerda, o que é que vai acontecer? O íon amônio doa H+ para o Cl- para formar HCl. E o íon amônio, ó, vira amônia. Então, na reação inversa, o íon amônio seria o quê? Um ácido. Por quê? Porque ele doa o próton H+. E na reação inversa, o Cl- é o quê? A base, porque recebe H+. Então, aquela molécula, o que ela é no sentido inverso, quando ela é o contrário no sentido inverso da reação. Então, se aqui o meu HCl era um ácido, do outro lado aqui da reação, se ela ocorrer no sentido inverso, o meu Cl- é o quê? Uma base, porque é ele que vai receber aqui o próton H+. O mesmo é verdadeiro para a minha amônia. Se aqui ela foi a base, no sentido aqui direto da reação, recebendo o H+, quando eu tenho aqui o íon amônio, essa amônia se transformou no íon amônio, que agora é um ácido, porque se a reação ocorrer no sentido inverso, esse íon amônio é o que doa o íon H+. Tranquilo? Então, tenham sempre isso em mente. Se eu era um ácido, depois que eu doei aqui o meu
eu doei aqui o meu próton H+, eu posso me tornar uma base, tranquilo? E agora vamos entender o pH, né? pH a gente vê bastante aí no ensino médio, nas aulas de química, e a gente vai aqui só relembrar porque é um conceito muito importante. Se a gente não entende o pH, a gente tem dificuldade para entender as outras coisas. Então vamos lá, o que é pH? Eu quero separar para vocês imagine que é separado. O H aqui está fazendo referência ao quê? A concentração de íons hidrogênio. E esse P é sinônimo de quê? De logaritmo negativo. Então, toda vida que você olhar para o pH, você vai pensar assim: eu estou falando do logaritmo negativo, na base 10, no caso, da concentração dos íons hidrogênio. Ó, o pH de uma solução é o logaritmo negativo na base 10 da concentração dos íons hidrogênio. Ou seja, eu pego ali o valor da concentração dos íons hidrogênio de uma solução e eu vou aplicar o logaritmo nela, certo? E aqui, ó, para vocês lembrarem, existem duas maneiras que eu posso escrever. pH é menos log de H+, da concentração de H+. Esse colchete, gente, quer dizer concentração. Então, é o valor, o número ali dos íons H+ que eu tenho, certo? Então, pH é ó, menos log de H+, que é a definiçãozinha que está aqui. E aqui eu trouxe outra maneira de escrever. pH é igual ao log de 1 sobre a concentração de H+. Quem lembra bem de logaritmo lá na matemática, vai lembrar que tinha várias regrinhas para logaritmo. Uma delas era, quando eu escrevo, ó, quando eu coloco aqui um menos aqui, é como se eu escrevesse assim, ó, o log de H+ elevado a menos 1. Esse menos 1, ele pode vir para frente. Então, por isso que fica pH igual ao menos log da concentração de H+. E quando eu tenho esse menos aqui em cima, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, 1 sobre 10 elevado ao x. Se eu não quiser escrever assim, eu posso trazer, eu posso deixar, né, como se fosse 10, só que aí esse número que tá aqui, ele fica negativo, que é o que aconteceu aqui, ó. Ao invés de eu escrever log de 1 sobre H+, eu trouxe esse H+ para onde? Lá para cima. Aí você vai me perguntar, mas por que que ficou negativo aqui, né? Cadê o número negativo aqui em cima? Aqui em cima tinha um menos 1. Aí tem outra regrinha que diz que esse menos 1 ele pode vir multiplicando na frente. Aí esse menos 1 veio parar aqui, certo? Então, por isso que a gente escreve assim. É só lembrar só para recordar vocês das regrinhas lá do logaritmo, certo? Mas, lembrando que pH é menos log da concentração de H+, já vai estar tranquilo. E aí, agora eu pergunto, para que usar logaritmo, né? Eu acabei de falar para vocês, o que é o logaritmo? É a concentração de íons hidrogênio, o que é logaritmo não, o que é pH. É quando eu aplico o logaritmo ao valor da concentração dos íons hidrogênio. Mas por que que eu faço isso? Imagine assim, é mais fácil eu dizer para vocês, gente, o pH da solução é 6, ou o pH é 5. E aí a gente sabe que existe, a depender do valor desse pH, eu sei se a solução é ácida, neutra ou básica, certo? Ou eu vou dizer assim, a concentração dos íons hidrogênio é igual a 0,000001 mol por litro. O que é mais fácil? Não é mais fácil eu dizer um valor cravado? pH igual a 2, pH igual a 5, pH igual a 7. Então, vejam o que é que o logaritmo faz. Ele pega um número que é bem extenso, que às vezes é muito pequeno, né, que tem muitos zeros ali, e ele transforma em um valor mais fácil, mais simples. Então, se a gente fosse falar apenas da concentração do íon hidrogênio, a gente ia ficar falando números muito extensos, o que não é prático, né? Não é conveniente. Então, por isso que se aplica o logaritmo, e aí a partir da aplicação do logaritmo, dessa escala logaritmo, a gente fala de pH. O pH está se referindo a essa concentração de íons hidrogênio, só que em escala logarítmica. Lembrem disso. Vai ser importante. Por quê? Porque quando eu uso logaritmo, vai haver uma inversão. O pH e a concentração dos íons hidrogênio são inversamente proporcionais. Olhem bem para cá, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu falei para vocês que pH é menos log de H+, certo?
Só que outra maneira de escrever não é log de 1 sobre a concentração de íons de hidrogênio? Então, olhando aqui, lembrando lá da regra da matemática, o que é que eu posso deduzir daqui? Que pH e concentração de íons de hidrogênio são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o meu pH, menor a minha concentração dos íons de hidrogênio. Quanto menor o meu pH, maior a concentração dos íons de hidrogênio. Então, quando a gente aplica o logaritmo para se referir aos valores do hidrogênio na concentração, eu estou fazendo aí uma inversãozinha, né? E é o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Aí, só para lembrar, gente, esse valor aqui, né, ele pode ser escrito assim, 1 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Quando eu aplico esse valor aqui, que no caso é a concentração do íon H+, lá na minha formulazinha, eu tenho que o pH é igual a 6, certo? Aí, se fosse 1 vezes 10 elevado a menos 7, o pH ia ser o quê? 7, certo? É bem simples, relativamente simples. E aí, aqui, como eu falei pra vocês, ó, por que a gente usa pH? Porque é muito simples. Quando eu aplico essa escala logarítmica, eu vou trabalhar agora com uma faixa que vai variar de quê? De 0 a 14. E aí, a gente aprende lá que abaixo de 7 é o quê? Muito ácido, né? É ácido. Então, quanto mais perto ali do zero, mais ácido. Ou seja, se o pH é baixo, o que é a concentração de íons de hidrogênio? É alta. Então, ó, vocês viram aí justamente essa inversãozinha. Quanto menor o meu pH, maior a minha concentração de íons de hidrogênio. Ou seja, eu tenho muitos prótons H+ ali. Ou seja, tinha ali ácido que liberou próton H+, e a minha solução agora tá ácida. Aqui no 7 é o quê? Neutro, né? pH igual a 7 é neutro. Vocês vão encontrar nas questões dizendo que água pura possui... às vezes ele fala, às vezes você tem que lembrar, né? Água pura possui pH igual a 7, o que significa o quê? A concentração dos íons H+ é de 1 vezes 10 elevado a menos 7 emissão. Esse emissão aqui é mol por litro, certo? Então, em 1 litro eu vou ter, 1 litro de água, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol de moléculas de água. Outra maneira de dizer é que o pH de uma solução aquosa o pH de uma solução aquosa a 25 graus é neutro, né? No caso aqui, eu posso me referir à água pura como uma solução aquosa neutra a 25 graus. E acima de 7, que a gente também vê lá na química, acima de 7 até 14, o pH vai ser o quê? Básico. Quanto mais próximo de 14, mais básico. Relembrando o que a gente acabou de falar, pH e concentração de íons de hidrogênio são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o meu pH, menor a minha concentração de íons de hidrogênio, ou seja, a solução ela é mais básica, ela é mais alcalina. Eu vou ter menos íons de hidrogênios ali, tranquilo? Aqui, ó, para vocês repararem, ele mostra aqui o pH, né, de algumas substâncias, por exemplo, o pH no estômago varia ali entre 1, 2, né, um pH bastante ácido, diferente do pH do nosso sangue, do pH da nossa saliva, do pH da urina. Então, para vocês verem como no nosso corpo coexistem diversos tipos de pH. Por que a gente, essas partes, né, essas compartimentalizações não estão entrando em conflito? Justamente porque tá cada um no seu lugar, né? Como diz, cada um no seu quadrado. Então, o pH do estômago ali é específico para o estômago, tem o pH do intestino, tem o pH do sangue, tem o pH da saliva, tem o pH da urina. Então, o nosso corpo, ele trabalha para quê? Para manter cada parte do corpo, cada órgão, cada tecido ali com pH específico. Pode variar um pouquinho? Pode, mas não pode ser nada brusco, certo? Porque senão se torna incompatível com a vida, né? A gente tem proteínas, tem reações que se dão em um pH específico. Se você altera, você pode desnaturar a proteína, né? Você está alterando ali as reações, tranquilo? E aqui, ó, para vocês verem, como a gente já falou, né? Só para ressaltar, o pH varia de 0 a 14.
A escala do pH é logarítmica, como a gente falou, ou seja, quando a gente altera uma unidade de pH, a gente muda em 10 vezes a concentração dos íons hidrogênio. Aí ele traz aqui o exemplo. Se eu falo de uma queda do pH de 8 para 6, eu alterei em 100 vezes a concentração dos íons hidrogênio. Tranquilo? Aí aqui para mostrar para vocês, ó, a gente vai ver, já a gente vai falar da autoionização da água e eu vou retomar isso aqui. Mas para desde já ficar na cabeça de vocês, existe uma regrinha que vai falar sempre o quê? Que pH mais pOH é igual a 14. Como vocês podem ver aqui, ó, o pH e o pOH, 0 mais 14, 14. 1 mais 13, 14. 2 mais 12, 14. 9 mais 5, 14. Como existe do mesmo jeito que existe a escala de pH, existe a escala de pOH, que seria trabalhando com o quê? Com a concentração dos íons hidroxila. Mas a gente trabalha mesmo com o pH. E aí essa regrinha ela vai ser muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver depois, quando a gente falar da autoionização da água, a gente vai comparar a concentração dos íons H+, e dos íons OH-, né? Quando a água se autoioniza, libera H+ e OH-. Então, quando eu faço aqui essa regrinha, sempre vai a soma das duas escalas, de pH e de pOH, vai dar 14. Tranquilo? E aqui, só revisando o que a gente já falou também, qual a importância do pH? É que ele não pode variar bruscamente. O nosso corpo permite pequenas alterações, mas não pode ser nada brusco. Então, ó, um exemplo aqui muito clássico do sangue. Se ficar muito ácido, né? Se cair ali um pouquinho, já pode ter um quadro de acidemia. Se começar a aumentar o pH, né? Ou seja, a concentração ali dos íons, eu tenho uma diminuição, um aumento da concentração dos íons OH-, no caso. Ou seja, o pH vai ficar mais básico, né? A alcalemia é um aumento no pH plasmático. Então, se aqui na acidemia eu tenho muitos íons hidrogênio, aqui na alcalemia eu tenho poucos íons hidrogênio, né? E isso é preocupante porque, como a gente já viu, o corpo trabalha pode variar ali dentro de uma faixa muito estreita. E como a gente viu, quase todos os processos biológicos dependem do valor de pH, né? A gente viu ali as diferenças do pH da saliva, da urina, de diversas partes do nosso corpo. E falando em variação de pH, na nossa próxima aula a gente vai ver os tampões, que são soluções extremamente importantes para impedir essas variações bruscas, certo? Mas fica aí para a próxima aula, é só para adiantar um pouquinho, porque esses dois conteúdos eles são bastante interligados. Então, a gente acaba falando de um antes de chegar lá, justamente porque tem a ver, né? E agora sim vamos tratar do assunto de hoje, que é a autoionização da água. O que é autoionizar, né? O que é ionização? Formação de íons. Então, a gente viu lá na primeira aula que a água ela faz ligação covalente, né? Existem ligações covalentes entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. Então, hidrogênio e oxigênio fazem ligações covalentes, que é o quê? Um compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons eles ficam ali mais próximos do oxigênio, por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Então, aquela reação ali está compartilhando elétron. O oxigênio, na molécula de água, ele não pegou o elétron completamente para si, não, só está mais perto dele. Mas ele continua ali, o hidrogênio continua com o seu elétron, certo? Com o seu único elétron. Só que o que é que pode acontecer? Essa molécula de água, ela pode se ionizar, ou seja, essa ligação ela pode se quebrar, e aí sim, o que é que vai acontecer com o hidrogênio? Ele vai perder o seu elétron. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. Lembra que a gente falou desse conceito? Ele vai atrair o elétron para si. Se eu rompo a ligação, quem fica com o elétron? O oxigênio. E o hidrogênio vira o quê? Um próton H+, porque ele só tem um próton e um elétron. Perdeu o seu elétron, virou um próton H+. Então, aqui tem um exemplo dessa reação de ionização, de autoionização. Por quê? É um processo que só acontece com água. É água reagindo com água. Então, não tem a presença, a participação de outras substâncias. Por isso que é autoionização. Eu tenho aqui o exemplo, ó, 2 moléculas de água
formando o H3O+, mais OH-, né, o íon hidroxila. Aí você deve estar se perguntando, né, você acabou de ver aqui, que eu mostrei pra vocês, cadê aqui? A concentração de H+, concentração de OH-. Aí você pergunta, cadê o H+, e cadê o OH-? Por que que tem H3O aqui? Gente, na verdade, o que é que acontece? Quando esse processo de ionização se dá, eu tenho aqui água, aí forma H+, e OH-. Esse próton que se formou, esse próton H+, ele não fica solto ali na reação. O que é que ele acontece com ele? Ele vai ficar hidratado. Então, ele vai interagir com outras moléculas de água. Então, quando eu tenho aqui H3O+, é porque está faltando mais íon, o que é que eu estou querendo dizer? Que tem aqui um próton H+, que está interagindo com uma molécula de água, que está ali próximozinho. Que os livros trazem, né, o conceito de hidratado. Então, esse próton ele está hidratado, né, ele está próximo de moléculas de água. E aí eles podem existir em solução, ele fala aqui, não só como H3O+, mas como H5O2+, né, um próton rodeado aí por duas moléculas de água, certo? E apesar disso, né, apesar da gente saber que é isso que ocorre, por questão de se tratar de uma maneira didática, a gente vai sempre escrever como H+, e OH-. Mas é só para vocês saberem que o que acontece de verdade é o H+ fica hidratado, próximo a moléculas de água. Por questões didáticas, a gente escreve H+ e OH-, né? H2O formando H+ e OH-. E aí, ó, esse trechinho aqui, esse recorte do livro, ele é muito importante. É o título ali antes do parágrafo. As moléculas de água exibem uma tendência discreta, porém importante à dissociação. O que é discreto? Né? Uma coisa ali modesta, uma coisa pouca. Então, esse processo aqui de ionização acontece com um número muito pequeno de moléculas de água. Só que, mesmo sendo acontecendo com poucas moléculas, é um processo importante. Porque é a partir dessa autoionização aqui que a gente deriva lá aqueles valores de pH, que a gente vai ver já já aqui. Então, ó, olha só aqui, preste atenção. As ligações covalentes de uma molécula de água, ou seja, a ligação ali entre o oxigênio e o hidrogênio, quebram-se espontaneamente às vezes. Aí olha só o que é esse às vezes. Isso acontece na água pura a 25 graus, em uma a cada 550 milhões de moléculas de água. Então você viu isso aqui aí achou que todas as moléculas de água viravam H+ e OH-? Não. Eu tenho, aqui é uma estimativa, né? Em média 550 milhões, e de todas essas moléculas de água, só uma fez isso aqui, ó. Virou H+ e OH-. Ou seja, por isso que ele diz que é discreto, é muito pouco. Aqui no livro do Lengel, ele fala a 25 graus, somente duas entre 10 a 9 moléculas na água pura são ionizadas a cada momento. Tranquilo? Então, a autoionização da água acontece, mas é um processo muito discreto, né? Pouquíssimas mesmo moléculas de água vão passar por esse processo. E aí a gente tem o quê? Vocês lembram que lá no começo eu falei sobre reação reversível, tratei do conceito de equilíbrio químico e justamente por quê? A gente vai usar aqui na autoionização da água. A ionização da água, ela vai ser expressa pela constante de equilíbrio, lembra? A razão dos produtos elevados aos seus, né? O produto dos produtos, ou seja, a multiplicação dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico sobre a concentração, o produto dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui no caso, ó, quem são os produtos? H+ e OH-. O coeficiente estequiométrico aqui é o quê? 1, né? Um aqui, um aqui e um aqui. Então, não, vai elevar um, que é ele mesmo. E quem é os reagentes? Só tem a água. Então, essa é a minha constante de equilíbrio para a dissociação da água. Tranquilo processo de ionização, que é dissociar, separar. Ionizar, formar íons. Eu formei aqui o íon H+ e o íon OH-. Essa é a constante de equilíbrio da água. E aí, qual é a importância? Porque foi a partir dessa constante aqui que a gente vai chegar a um valor, o que a gente chama de produto iônico da água, o KW, e é a partir desse produto iônico da água que a gente criou a escala do pH, né? Que a gente criou, que eu digo,
que foi criado a escala do pH, que eu acabei de falar para vocês. A gente acabou de ver aqui o pH, e você pode até ter se perguntado, de onde é que veio esse valor de 0, de 14, de 1 vezes 10 elevado a menos 7? Veio daqui do produto iônico da água. Então, eles perceberam que a água se auto-ioniza. Através da constante de equilíbrio da água, eles chegaram ali, né? Qual seria a concentração de íons H+, de íon OH- e de água? Tenho aqui. E a partir disso, eu tenho o meu produto iônico da água. Eu coloquei aqui o recorte do livro para vocês verem como eles chegaram a esse produto. Não é algo que a gente precisa decorar, aprender, é só pra gente saber. Basicamente, ele vai colocar aqui, ó, onde estava, né, a concentração de água. Ele colocou aqui a concentração, ó, na água pura a 25 graus. Qual é a concentração da água? 55,5, né, mols por litro. Esse M aqui é de mol por litro, a concentração molar. E aí ele pegou esse valor aqui, depois ele vai usar a massa molecular, certo? Então ele vai só substituindo. E a partir disso ele chega no KW, que é o produto iônico da água, a 25 graus. Ó, produto aqui do H+, vezes o OH- igual a KW. Aí aqui, ó, vai chegar, né, a equação vai se desenrolar, e a gente chega que o KW é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro ao quadrado. Como a gente tem aqui que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a esse valor, é por isso que aqui, quando eu mostrei pra vocês, ó, na verdade eu acho que eu até repeti, tá aqui, ó. Quando eu repeti pra vocês, se vocês multiplicarem a concentração de H+ pela concentração de OH-, sempre vai dar o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 14. E quando eu faço pH mais pOH, sempre vai dar 14, certo? Então, é a partir desse produto da água, iônico da água, que a gente chega ao valor de pH e de pOH. Tranquilo? Aqui, mais uma vez, para vocês verem, ó. E aí, lembra que eu falei para vocês que na água pura, é uma solução aquosa neutra, a 25 graus, a concentração de H+ e de OH- ela é igual. Por isso que a solução é neutra. Por que ela não é nem ácida, nem básica? Porque a concentração dos íons hidrogênio é igual à concentração dos íons hidroxila. Quando eu tenho mais íons hidrogênio do que íons hidroxila, eu vou ter o quê? Uma solução ácida. Então, eu tenho muitos prótons H+. O que é que torna uma solução ácida? Foi liberado ali muitos prótons H+. Se eu tivesse, do contrário, uma quantidade menor de íons H+, e maior, superior, de OH-, a solução seria básica. Lembra lá que outro conceito de base, né, eram aquelas substâncias que liberavam OH-, justamente porque o OH- ele pode reagir com o H+, né? Então, quando eu libero muito OH+, eu torno a minha solução básica, tranquilo? E aí, quando, ó, ele fala, quando existem concentrações iguais de H+ e de OH-, como na água pura, né, a solução aquosa neutra a 25 graus, eu vou dizer que a solução está em pH neutro. Então, nesse caso, ó, KW é igual ao quê? Quantidade, né, a quantidade de íons hidrogênio vezes a quantidade de OH-, que é igual ao quê? 1 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro ao quadrado. Como é igual, isso aqui é igual a isso aqui. Então, é como se eu tivesse aqui x ao quadrado. E aí, desenvolvendo a equação, eu vou ter que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Esse valor de KW aqui, gente, ele é muito útil para a resolução de questões. A questão pode dar o quê? O valor de pOH e lhe perguntar qual é o pH. Aí você usa essa formulazinha. Se o pOH é 7, o pH é o que também? 7, né? Passa o 7 para o lado, 14 menos 7, 7. Se o pOH fosse 8, o pH seria o quê? 6. Ou então ele pode dar só assim. Se ele não der o valor pOH, ele pode dar o valor da concentração do íon hidroxila. Aí você aplica na fórmula. KW é igual à concentração de H+ vezes OH-. Aí você vai fazer. Quem é o KW? 1 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro ao quadrado.
Aí ele te deu a concentração do íon hidroxila, aí você coloca aqui, concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Você passa, e o H+, a concentração de H+, é o que você quer descobrir. Você passa esse número aqui dividindo, vai descobrir a concentração de íons H+. Depois você vai só aplicar a regrinha lá do logaritmo para descobrir o pH. Se eu já tenho a concentração de íons H+, agora eu só aplico na fórmula para descobrir o pH. Então, esse produto iônico da água, ele é muito importante. E é a partir dele que a gente tirou a escala de pH. Então, a autoionização da água, apesar de ser um processo, né, tem uma tendência muito discreta, foi muito importante porque é a partir dela que a gente derivou esse produto iônico e fez aí uma escala de pH. Tranquilo? Então, a gente termina aqui essa primeira parte do vídeo. Eu sei que a gente falou de autoionização só do final, mas como eu disse, tudo que a gente recapitulou é realmente para entender esses 3 processos, a autoionização da água, solução tampão e equação de Henderson-Hasselbalch, que vão ficar para a próxima aula. Então, terminamos por aqui. As referências, como sempre, vão estar na descrição do vídeo, né? Eu vou listar aqui os livros que eu usei, os que tem um recorte aqui que eu usei nos slides. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários, né? E se gostaram aí do vídeo, compartilhem com outros colegas, né? Cogitem deixar um like. E eu espero vocês no próximo vídeo.